Beleza, quando eu cheguei na Espanha, eu tinha lá os meus horários de condução, o horário para ser atendido. Depois, a gente não pode esquecer de contabilizar que o meu descanso tem que ser de no mínimo 45 horas. E que eu ia precisar sair no domingo às 2 da tarde. E aí vem uma série de fatores. Horário da bissemanal, quantos descansos de 9 horas eu já fiz, descanso de 11 horas que eu tenho que fazer, horário para chegar na empresa, os cortes de 45 minutos. Quando a gente faz a estimativa e quando a gente começa a computar todos esses dados, é aí que a gente percebe que não vai dar nada certo. Porque já houve atraso lá atrás. Só o desvio que eu fiz na saída da A36, na saída 25, só ali eu perdi mais de 1 hora. E parece que não, mas a somatória disso tudo no final do dia, a gente acaba por percorrer uma distância muito menor, porque a gente trafegou muito tempo, a 20 por hora, 30 por hora, 50 por hora, e não é suposto passar por isso, né? Mas enfim, a gente sempre sai com uma certa folga, uma margem, não é, para esse tipo de problema. Mas nessa primeira viagem teve muito problema, não é? Principalmente pelo fato de eu ter subido por Paris e não pela rota do meio como eu gostaria. Mas enfim, isso já foi resolvido. Quando eu cheguei para descarregar em Vigo, na Espanha, pronto, lá demorou mais do que eu imaginei que fosse demorar. Deixa eu mostrar aqui para vocês um passeio pelo Tâmega. Olha que legal essas pedras. Eu sei que eu já mostrei no outro vídeo, mas enfim, nunca é demais, né? É realmente muito bonito. O que é mais legal de tudo é que eu não sei se a câmera consegue captar isso, mas antes das pedras, o rio tá calmo, tranquilo, sereno, e depois das pedras, essa agitação toda. Bem legal. Bom, enfim, quando eu cheguei em Espanha, em Vigo, realmente demorou mais do que eu queria. E eu fui obrigado depois a fazer um descanso de 11 horas, porque eu já não tinha mais descansos de 9 para fazer. Fiquei o tempo muito além do que eu queria. E pronto, era para chegar em casa de quinta para sexta por volta das 3 da manhã. E eu acabei chegando aí quase às 3 horas da tarde, por conta de um descanso a mais que eu tive que fazer. Isso por conta da amplitude. Então, a amplitude são aquelas horas que a gente tem para trabalhar durante o dia. E na amplitude a gente contabiliza o início e o encerramento do turno. Então não importa se eu estou conduzindo ou não, se eu estou à espera, se eu estou no trânsito, se eu parei para almoçar, tudo isso está dentro da amplitude. Então quando a gente faz um descanso de 9 horas, a gente tem uma amplitude de 15 horas, e nos descansos de 11 horas a gente tem uma amplitude de 13 horas. E não pode passar. A gente passar da amplitude e quando a gente é controlado, o agente vai ver que passou e aí a gente é multado. Às vezes, por ordem do gestor, a gente passa a amplitude e se a gente for multado é o gestor que paga. Mas há cargas que são urgentes e não tem o que fazer. E outra, às vezes passa 5 minutos, 10 minutos, poxa, isso aí não é nada. Não é? Mas enfim, passou, a legislação tem que ser cumprida, acabou, é multa e ponto final. E por conta da minha amplitude, eu acabei por chegar quase 11 horas depois do horário previsto. Sempre a corda arrebenta do lado mais fraco, não tem jeito. Bom, mas enfim, foi a primeira viagem. Na segunda, eu já solicitei ao gestor para que eu fizesse a mudança de itinerário. E isso ajudou pra caramba. Por quê? Porque a rota do meio ela é muito mais rápida, por várias razões. Mesmo tendo aí 30 quilômetros a mais. Pronto, já na outra semana eu já consegui chegar no horário previsto. E agora o que eu preciso fazer, na verdade já não depende mais de mim, tá? É fazer com que as empresas me atendam no horário agendado. Porque eu deixo de fazer descansos de 11 horas para chegar no horário. E depois, se eles não me atendem no horário, isso vai se acumulando, acumulando, acumulando. E aí mais no final da semana eu já não tenho mais condições de fazer os descansos de 9 horas. Eu sou obrigado a fazer os de 11. Sendo que
Se eu tivesse feito o descanso de 11 horas antes, eu poderia fazer de 9 horas depois. Mas é quase impossível, né? A empresa, ela atende a gente na hora que ela quer, vamos assim dizer. Então, infelizmente, às vezes eu acabo chegando mais tarde do que eu gostaria. Mesmo assim, o fato de eu ter uma rota pré-estabelecida, eu já tenho os parques certos onde eu vou descansar. Eu já tenho um horário pré-agendado, por assim dizer, para ser atendido. Tudo isso, além do fato de eu estar perto da minha casa, o meu trabalho, e de eu estar em casa todo final de semana, ou seja, eu tenho um dia útil, que é a sexta-feira, e tenho o sábado inteiro, e depois uma parte do domingo. Tudo isso já é assim, motivos para eu estar bem mais feliz do que eu estava onde eu trabalhava antes. O lado ruim é que não tem almoço grátis, não tem descanso, não, é tudo na correria, né? E na correria que eu digo a gente tem que aproveitar ao máximo os horários que a gente tem. Tipo, eu faço os cortes de 45 minutos normalmente em áreas de serviço onde eu posso tomar banho, porque não dá para tomar banho durante a viagem. Eu não posso parar o caminhão e me dar o luxo de entrar na fila para tomar banho, porque esses 30, 40 minutos que demora, eles fazem falta lá para frente. E usar a casa de banho é a mesma coisa. Então eu concilio tudo de uma vez só. É mesmo bem corrido. Fora isso, às vezes, se tem o trânsito um pouco mais demorado, um pouco mais intenso, por assim dizer, ou chuva, ou neve, ou mau tempo, ou mesmo um acidente, tudo isso faz com que a gente diminua a velocidade e acaba por consumir mais tempo do que a gente gostaria para percorrer uma determinada distância. Então tudo isso também, infelizmente, atrapalha. Às vezes os atrasos nas empresas. Então se a gente agenda para tal hora e chega lá e é atendido 2, 3 horas depois, isso atrapalha toda a nossa navegação e a nossa agenda. Uma rodovia em obra, que nem sempre eles desviam o trânsito, mas só o fato da gente ter que entrar na fila para mudar de faixa, os caminhões vão ficando para depois, e às vezes a gente perde 15, 20 minutos só para entrar na fila para começar a trafegar. Mas não são 20, 30 minutos com o caminhão parado. São 20, 30 minutos a andar 20, 30 por hora. É aí que está o problema. Uma conta rápida, não é? 10 minutos a 20 por hora. Se você fizer, né, se a gente fizer a conta de 20 minutos ou 10 minutos a 80 por hora, já dá para ter uma base da diferença que causa, não é? Da quantidade de quilômetros que a gente deixa de rodar andando a 20 por hora. E aí aquele planejamento de parar na área de serviço tal, de uma forma a ficar a menos de 9 horas de distância da onde a gente quer chegar, isso já vai por água abaixo. E aí às vezes a gente é obrigado a usar uma hora extra. E não é suposto usar uma hora extra numa situação como essa, não é? A gente não quer usar hora extra, vamos dizer assim, desnecessariamente, porque ela pode fazer falta depois. Então, infelizmente, às vezes acontece, né? A gente acaba usando a hora extra num sítio que não estava planejado, e aí acaba por fazer falta lá na frente, que foi o que aconteceu a semana retrasada. Por conta aí de 20 minutos, acho que nem chegou a 20 minutos, eu já não ia ter horário para chegar em Espanha para descarregar o caminhão. Ou seja, eu tive que vir para o parque da empresa, deixar o caminhão para outro colega ir lá fazer a descarga para mim. E isso não está certo. Mas enfim, são situações que a gente vai
como é que eu posso dizer? Que a gente vai ajeitando, não é? Que a gente vai percebendo como é que o trânsito desenrola em certas partes, como que os parques são em determinados dias e horários, se a gente tem sempre ali uma vaga, um lugar para parar, se aquele parque é muito cheio, se dá para ir até o próximo, né? Tipo, se eu mandar aí mais 2 ou 3 minutos ou 5 minutos até a próxima área de serviço ou parque, será que ela vai ter ali, né, uma vaga para a gente parar o caminhão? A gente vai gradativamente entendendo como tudo isso funciona para poder otimizar ao máximo o horário. Então é um pouco complicado, mas ainda assim é bem melhor, porque é tudo quase 100% previsível. Diferentemente da outra empresa onde eu trabalhava, que cada semana a gente não sabia. Além de eu ficar um período maior fora de casa, toda viagem nós tínhamos pelo menos, vamos dizer assim, 70% do caminho era um local que a gente nunca tinha andado. E sem saber se o cliente, né, nos atende na hora planejada, como que é chegar nesse cliente, se a gente vai ter que passar por dentro de uma cidade com um monte de placa de proibido, enfim, é uma série de fatores, né? Então, e tudo isso vocês viram nos vídeos anteriores aqui no canal, que sempre tem a surpresinha, e às vezes não é só uma. Então agora a gente tem uma rota planejada, eu já sei exatamente a hora que eu saio, a hora que eu chego, na maioria dos casos, onde é que eu vou parar. E agora é só acabar de sincronizar e de ajeitar esses pormenores para ter aí uma viagem um pouco mais tranquila, por assim dizer. Mas enfim, eu estou muito feliz com essa situação. Ela é bem diferente e muito mais tranquila, por assim dizer. Eu consigo ter um descanso junto da família, né? Então eu posso dizer que isso melhorou muito a minha qualidade de vida. E pronto, eu acredito que assim, com esforço, com garra, a gente acaba chegando onde a gente quer. E pronto, agora eu posso usufruir um pouco mais, né, dessa situação. Então agora no próximo vídeo eu vou falar para vocês a respeito desses 5 anos aqui em Portugal.